tudo bem com você? Estamos aqui hoje para mais uma aula sobre engenharia de software e nós vamos aprender sobre os modelos de processo. Iniciaremos aprendendo sobre os modelos de processo prescritivo, aqueles conhecidos como modelos tradicionais para desenvolvimento de software. Então, esse nome prescritivo, ele se dá porque o modelo ele prescreve um conjunto de elementos de processo. Então, tem atividades metodológicas, ações de engenharia de software, tarefas. E aí, cada modelo de processo, ele também prescreve um fluxo de processo. Então, uma sequência do trabalho a ser realizado. Em outras palavras, a forma pela qual os elementos do processo estão interrelacionados. O primeiro modelo que nós vamos aprender é o modelo em cascata, ou o ciclo de vida clássico, um modelo clássico. Esse modelo ele sugere uma abordagem sequencial e sistemática para o desenvolvimento do software. Então, observando a figura aqui abaixo, você pode perceber que nós temos a fase de comunicação, onde é aquela primeira parte do projeto, onde é feito o levantamento das necessidades, o famoso levantamento de requisitos que vocês já estudaram. Depois a gente vem para o planejamento. Nesse planejamento são feitas todas as estimativas de custo, estimativa de tempo, é feito um cronograma e é feito também um planejamento sobre o acompanhamento do projeto. Na terceira fase, a gente vê aqui a modelagem, que vocês também já aprenderam, onde é feita toda a modelagem de projeto. O projeto vai ser desenhado utilizando alguma linguagem de modelagem. No caso, nós já estudamos sobre o ML. A quarta fase é a construção. Na construção, a gente percebe que é onde o produto realmente começa a tomar corpo. Então, o código vai ser feito e o sistema começa a ser produzido. Lembrar que nessa fase também acontecem os testes do sistema. Por fim, nós temos a fase de emprego do sistema, Então, o sistema vai ser entregue para o cliente, vai ser implantado e, após a implantação, é dado todo um suporte, manutenção no caso, e o feedback do cliente. Observando essa outra figura aqui, então ela foi montada, representa a mesma coisa da figura anterior, mas ela foi montada em forma de cascata para que vocês consigam realmente observar a ligação do nome com a metodologia. Então, cada fase ela só acontece depois que a anterior terminar. Então, veja aí nessa figura. Começando com a análise de requisitos, certo? Depois já terminou a fase de análise de requisitos, finalizou total, passa para o projeto do sistema. Depois do projeto do sistema, passa para o projeto do programa. Para em seguida ir para a codificação, testes de unidades e de integridade. A gente vai estudar adiante o que são esses testes. O teste do sistema, o teste de aceitação do cliente e, por fim, operação e manutenção. Então, veja, cada fase, é importante vocês saberem que cada fase, ela só acontece após a anterior terminar. Quais são os problemas do modelo cascata? Projetos reais raramente seguem o fluxo sequencial que o modelo propõe. Então, essa questão de uma fase acontecer depois que a outra termina é muito difícil de acontecer no mundo real. Porque, normalmente, você, em algum momento do seu projeto, acaba identificando uma falha na fase anterior e precisa rever. Então, posso chegar na hora da modelagem, verificar que houve alguma falha na análise de requisitos e precisar voltar.
Da mesma forma, posso chegar na codificação, perceber que houve falha. Quando chega nos testes, né? Então, cheguei nos testes, percebi que tinha falha, eu vou precisar voltar para a codificação, certo? Então, normalmente, né, essa é uma grande desvantagem do modelo em cascata, porque normalmente é necessário voltar e o modelo em cascata ele não permite. Frequentemente, é difícil para o cliente estabelecer explicitamente todas as necessidades. Então, a primeira fase do modelo em cascata é para identificar as necessidades do projeto. Então, nem sempre o cliente consegue listar tudo num único momento. E aí você está lá na frente e como é que você vai voltar que o modelo não permite? O cliente deve ter paciência, é outra desvantagem outro problema desse modelo, porque aí o cliente vai ter que esperar que cada fase aconteça para chegar na fase dele, que é a última, que é a entrega. Ele não vai poder, em nenhum momento, ele vai poder ver um protótipo do seu sistema, digamos assim. Então, a natureza linear do modelo em cascata conduz a estados de bloqueio. Então, você chegou numa fase, viu que tinha um problema na fase anterior, não pode voltar e aí bloqueia o sistema, né? Para. O modelo em V. Esse modelo ele ilustra como as ações de verificação e validação estão associadas a ações de engenharia anteriores. Então, veja, aqui do lado esquerdo da figura, a gente começa com a análise de requisitos. Da análise de requisitos, a gente passa para o projeto do sistema, o projeto do programa, codificação, chega nos testes de unidade e de integridade. Então, aqui nós vamos testar cada unidade do sistema e vamos testar se eles foram integrados de forma correta. E se eu encontrar um problema? Então, eu posso aqui, ó, naturalmente voltar para o projeto do programa. Em seguida, eu vou para a parte de teste do sistema e aí eu posso precisar, na fase de teste do sistema, voltar e verificar o projeto. Da mesma forma, no teste de aceitação, eu posso validar os requisitos. Então, eu volto aqui e consigo validar os requisitos. Então, essa metodologia em V, exatamente porque ó, as fases que estão aqui do lado direito, elas podem se conectar com as fases que estão do lado esquerdo, que são as primeiras fases do meu projeto. O modelo incremental, ele desenvolve o sistema utilizando incrementos, ou seja, versões do sistema. Se você observar aqui a figura, aqui nós temos o incremento 1, onde eu tenho comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação. Então, eu terminei isso aqui, eu faço uma primeira entrega, né, que a gente chama de núcleo do produto. É aquela primeira versão do meu produto. No incremento 2, veja que tem todas as fases novamente. E eu faço uma segunda entrega, e uma terceira, e uma quarta, até a entrega final do meu projeto. Então, nesse modelo incremental, eu vou fazendo um sisteminha pequeno, vou crescendo o meu sistema, crescendo, até que eu tenha o sistema como um todo. No caso, o sistema acaba sendo dividido, né, em pequenos sistemas. Outra figura que também mostra bem o modelo incremental, né? Então, você tem de um lado os usuários, do outro lado os desenvolvedores. Então, os desenvolvedores vão construir uma primeira versão e aí vão botar para funcionar essa primeira versão. Vão botar para o usuário utilizar essa primeira versão. Constrói uma segunda versão, bota para o usuário utilizar. E assim vai. Então,
vai fazendo uma versão, vai entregando, vai fazendo, vai entregando. E o usuário vai testando, já vai dando feedback, já vai sugerindo coisas que ele talvez tivesse esquecido de sugerir anteriormente. Então, os modelos de processo evolucionários, nós estudamos agora os prescritivos. Quero que você tente lembrar quais foram os modelos prescritivos que a gente estudou. Pense aí um minutinho. Se você não conseguir responder, volta. Volta para o começo da aula, tá? Então, agora nós vamos passar para os modelos de processo evolucionário. Esses modelos, eles são interativos e apresentam características que possibilitam desenvolver versões cada vez mais completas do software. O objetivo dos modelos de processo evolucionário é desenvolver software de alta qualidade de maneira interativa e incremental. Veja que iterativo não é interativo, mas sim repetitivo. Então, de forma repetitiva, eu vou construindo o meu software e melhorando a qualidade. Então, nos modelos evolucionários, nós temos dois: a prototipação e o modelo em espiral. Na prototipação, ela permite que todo o sistema seja construído com investigações repetidas nos requisitos ou no projeto, para garantir que o desenvolvedor, usuário e cliente cheguem a um consenso sobre o que é necessário, o que é proposto. Então, veja, tem sempre uma lista de revisões, né, que vai a cada fase do processo sendo revisado, né? Então, o início de tudo são os requisitos do sistema, que às vezes eles podem ser informais e incompletos. Então, os requisitos do protótipo são levantados. Então, quais são as necessidades que eu tenho para fazer o meu primeiro protótipo? Então, se eu tenho esses requisitos do protótipo, eu passo para o projeto do protótipo e o sistema do protótipo. Por fim, o teste e o sistema entregue. Carliane, o incremento não é assim? A gente vai entregando versões, mas o protótipo é diferente. Porque no protótipo você tenta já fazer uma versão completa do sistema. E esse protótipo, ele não tem conexão com o banco de dados, ele não tem informações. É somente um protótipo de telas. Que, como a gente já estudou anteriormente, esse protótipo ele pode ser descartável, certo? Só para mostrar para o cliente, depois descartar e fazer o sistema mesmo que vai funcionar. Ou ele pode ser reutilizado. Então, já faço usando a tecnologia que eu vou usar para o sistema e já fica sendo, né, já vai começando a fazer o meu sistema. Então, na prototipação, a gente vê que tem essas 4 fases. A comunicação, é feito um projeto rápido e modelagem do projeto rápido, algo rápido e simples. É feita a construção do protótipo e vai ser feita uma primeira entrega para ver o feedback do cliente. E assim vai, não é, esse modelo de prototipação. Ele vai sempre rodando nesse sentido de cada uma dessas fases, né? Essa aqui é uma característica bem forte da prototipação. Então, faça um projetinho rápido, é tudo rapidinho. Rápido o projeto, rápido a modelagem, porque é algo rápido, simples, que você vai só ali mostrar para o cliente para ele dizer, é isso aqui mesmo o seu problema? Tá? Então, existem 2 abordagens da prototipação. O desenvolvimento exploratório, onde o protótipo evolui junto com os requisitos do sistema e se transforma no próprio sistema final. E o desenvolvimento de protótipos descartáveis, onde o protótipo é usado apenas para ajudar na definição de requisitos e não é aproveitado no sistema final. Acabei de explicar isso no slide anterior, acabei me adiantando.
Os problemas da prototipação. Os interessados, eles enxergam o que parece ser uma versão operacional do sistema, ignorando que o protótipo é mantido de forma não organizada e que não se considera a qualidade global do software. Então, como ele vê ali aquelas telinhas funcionando, ele, tá tudo pronto. Mas, na verdade, não está tudo pronto. Aquelas telinhas é só um protótipozinho simples. Outro problema é que o engenheiro de software, com frequência, assume compromissos de implementação para conseguir que o protótipo entre em operação rapidamente. Então, acaba que faz leva para o cliente aquele protótipo, o cliente já acha massa, já sugere um monte de coisa, a pessoa que está fazendo já se compromete de fazer mais alguma parte de código e acaba esquecendo um pouco do planejamento. A prototipação ela pode ser um paradigma efetivo para a engenharia de software. Qual é a solução para esses problemas? Definir as regras do jogo logo no início. Então, você precisa explicar para o seu cliente como é que você vai trabalhar, o que é a prototipação, como vai funcionar, para evitar que o cliente pense que aquele protótipo que você levou já é algo completo, já é algo funcional, e evitar que você, como desenvolvedor, assuma compromissos de implementação e tenha que fazer aquilo de forma rápida, sem planejar e sem projetar. Agora, o modelo espiral. Ele pode ser adaptado para ser aplicado ao longo de todo o ciclo de vida de uma aplicação, desde o desenvolvimento de conceitos até sua manutenção. Veja na figura, o modelo espiral, ele começa aqui, nessa partezinha amarela, certo? Então, veja que, como a gente tem aqui uma cruz, então, cada espaço de uma cruz até a outra é uma fase. Então, no início, são determinados os objetivos, as alternativas e as restrições. Então, aqui é onde são feitas as definições. Definidos os objetivos, aí a gente vai avaliar as alternativas e o risco. Então, aqui a gente engloba a fase de análise de requisito. O outro ciclo desenvolve e testa. Então, é aquele momento em que você vai validar os requisitos, onde você vai fazer o código, os testes e depois o planejamento. Então, veja que a gente inicia aqui definindo objetivos, certo? Mas aqui nesse planejamento já é o planejamento para a segunda fase, tá? Então, na primeira fase, acaba que você começa definindo seus objetivos, né? Quais são as alternativas, as restrições, orçamento. Veja que aqui dentro tem bem direitinho, né? Nessa figura. Então, aqui começa com as alternativas, as restrições, vem para análise de requisitos, os requisitos de software, a validação dos requisitos, o plano de desenvolvimento, aí vem novamente as alternativas e as restrições, o orçamento, e assim vai, o sistema vai crescendo em forma de espiral. O modelo espiral, ele acopla a natureza iterativa da prototipação com os aspectos sistemáticos e controlados do modelo cascata. Então, o primeiro circuito em volta da espiral pode resultar no desenvolvimento de uma especificação do produto. Veja que aqui nós temos outra figura semelhante à anterior, e aqui definindo aquelas fases, né? A comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação. Você começa na comunicação
e termina aqui, tá? Então, veja que vai rodando e o sistema vai crescendo. As passagens subsequentes em torno do espiral podem ser usadas para desenvolver um protótipo e, progressivamente, versões cada vez mais sofisticadas do software. Aí a gente entra nos modelos concorrentes ou engenharia concorrente. No modelo concorrente, o que é que acontece? Ele possibilita que a equipe represente elementos concorrentes e interativos de qualquer um dos modelos de processo descritos anteriormente. Então, analisando aqui essa figura, veja que nós temos aqui, ó, a atividade de modelagem, certo? Então, nós vamos ter um desenhozinho desse para cada atividade do projeto. Então, esse aqui é que eu trouxe como exemplo para vocês, a atividade de modelagem. Esses retângulozinhos, eles representam o estado de uma tarefa ou atividade de engenharia de software. Então, antes da atividade de modelagem, nós temos a atividade de requisitos, né? Então, quando a atividade de requisitos está sendo realizada, a atividade de modelagem está aqui nesse modo inativo, certo? Terminando os requisitos, a atividade de modelagem vai passar para a fase de desenvolvimento. Então, o que acontece aqui? Veja que, observando essas setas, fica como um círculo, né? Você acaba que vai para frente e volta para trás e não tem problema. Então, por exemplo, se o meu sistema está em desenvolvimento, mas foi observado alguma falha nos requisitos, então a minha atividade de modelagem vai passar para o estado de aguardando modificações. Porque agora quem vai estar em desenvolvimento vai ser a atividade de requisitos, certo? Da mesma forma, se eu concluir o sistema, perceber que concluir a atividade de modelagem, desculpem. Então, cheguei aqui no final, concluí a atividade de modelagem e percebi que os requisitos eram inconsistentes, eu posso mandar a informação, voltar para a fase de requisitos e colocar a minha atividade de modelagem no estado de aguardando modificações. Os modelos de processo especializados são 3. É o desenvolvimento baseado em componentes, os modelos de métodos formais e o desenvolvimento orientado a aspectos. Esses 3 modelos, eu vou pedir para que vocês façam a leitura no livro de Presma, tá? No final eu dou a bibliografia direitinho. Então, vocês vão ler sobre esses 3 métodos, que são os modelos de processo especializado. O processo unificado é uma tentativa de aproveitar os melhores recursos e características dos modelos tradicionais de processo de software, mas caracterizando-os de modo a implementar muitos dos melhores princípios do desenvolvimento ágil. Então, o processo unificado, ele surgiu dessa necessidade de tentar fazer algo mais ágil, algo que fosse mais rápido, que fosse mais simples do que os métodos tradicionais. Então, veja que aqui, nos círculos, são representadas as fases do processo unificado. E aí, a gente tem aqui fora uma ligação, uma representação das fases que a gente já estudou anteriormente, né? O que é feito em cada uma dessas etapas do processo unificado. Como todo sistema, começa com a comunicação e segue para o planejamento. Então, a comunicação e o planejamento fazem parte da fase de concepção do sistema, quando o sistema está sendo concebido, né? Está nascendo. Do planejamento para a modelagem, a gente passa pela parte de elaboração. Então, é onde o sistema vai ser elaborado, né? Vai ser pensado e elaborado direitinho. Da modelagem, a gente passa para a construção, e aí
temos a fase de construção do sistema, né, de fato. E da construção para a entrega, a gente tem aqui uma fase de transição, onde você terminou de construir o sistema, ele vai ser implantado e precisa ter essa mudança também dentro da empresa. Da entrega, pode ser que eu precise voltar para a comunicação e rodar o ciclo todo novamente. Mas pode ser que eu tenha uma primeira versão do meu sistema, né, e faça um incremento do software. Aí uma pergunta que muitas pessoas fazem: o ML e processo unificado é a mesma coisa? O ML é a linguagem de modelagem utilizada quando você usa o processo unificado. Então, o ML é uma linguagem de modelagem. E o processo unificado é uma forma, né, um modelo de processo para desenvolver software. Como atividade avaliativa, eu deixo aqui 3 perguntas para vocês. Faça uma pesquisa que responde a seguinte pergunta: quando devo utilizar os modelos cascata ou modelo em V, prototipação, incrementação e RUP? A segunda pergunta: faça 3 exemplos de projetos de software que seriam suscetíveis a cada um dos modelos abaixo. Então, um exemplo para cada modelo. Qual é um projeto que seria bacana e se adaptaria bem para o desenvolvimento em cascata ou em V? Qual um sistema que daria certo para fazer no formato de prototipação? Qual incremental e qual faria no RUP? O RUP é o processo unificado. O RUP e o processo unificado acabam sendo a mesma coisa, né? Porque o RUP é o processo unificado da Rational, né? Rational Unified Process, que é a mesma coisa de processo unificado. Porque a princípio tinha esse nome, né, de processo unificado e depois se colocou o Rzinho, né, o Rational. A última pergunta: de acordo com a leitura realizada no livro de Pressman, explique o que você entendeu sobre os modelos de processo especializado. Fica também aqui os exercícios de fixação. E a bibliografia no livro de Pressman, capítulo 4. Vocês podem acessar com o link do Google Livros. Tenham bons estudos!